Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas. Quanto saudades de vocês. Confesso que essa semana foi bem puxada na mentoria, que a gente teve aula todos os dias. Foi puxada também para os alunos, né? Porque tem que estudar, tem que entender bastante conteúdo. No início parece bem complexo, mas justamente porque não trabalhamos de uma forma que existe um setup, a gente trabalha de uma forma que exige pensar, então exige um pouco mais de esforço do que a maioria. Mas é porque também, gente, setup no mercado, sério, nunca vi funcionar há muito tempo, não. Mas vamos lá, vamos organizar e falar sobre o Ibovespa no movimento dessa semana. O que aconteceu? A gente viu que ele sentiu aqui a região, né? A gente até sabe, eu tenho já determinado em outros pontos, mas vou desenhar aqui para vocês. Mais ou menos aqui era uma linha do semanal, a gente segurou nesse semanal, até no diário a gente fez uma manipulação, né? Eu acredito, não sei, não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente acabou fazendo no diário a própria manipulação, né? Depois dessa linha volta. A gente tem essa linha aqui do depósito semanal, a gente acabou fazendo até uma manipulação, né, no diário, fechando acima, fechando abaixo da linha de depósito, com uma expectativa de movimento dessa primeira parte de tentar testar e romper esse fundo. Opinião, tá? Talvez não opinião, mas desejo meu. Eu quero muito que caia aqui, quero muito mesmo, porque vocês lembram que a gente tem uma linha muito importante aqui do semanal de Bose, também tem uma linha muito importante do mensal por aqui. Então aqui seria o movimento perfeito para a gente tomar nossas posições um pouco mais firmes, né? Só que eu queria que ele tivesse tocado pelo menos essa região aqui, para aí sim ele poder fazer um movimento um pouco mais para cá. Porque aqui ele já manipularia, colocaria muita gente acreditando que num diário, por assim dizer, ó, vamos olhar aqui o diário. Bem aqui, se ele rompesse essa região, ele ia botar muita gente aqui na compra ainda. Aí ele ia ter liquidez suficiente, combustível suficiente para poder perder esse fundo aqui. Isso ia ser lindo de se ver. Eu não gostaria de ver ele perdendo daqui a partir de então. Não gostaria, tá? Não significa que eu não vou procurar por compras aqui. Posso até procurar, mas já um pouquinho mais ressabiado. O que me dá um ânimo ainda maior de compras aí é porque o dólar ainda tem um pequeno espaço para chegar numa região muito importante para a gente de semanal e de diário. Então, quem está acompanhando a gente, o pessoal da própria mentoria, tem gente vendida no swing trade já do índice e tem gente comprada no swing trade do dólar. Dólar levando um leve ferro, brincadeira. Dólar a gente um pouco abaixo do nosso preço médio, até porque a gente divide em várias mãos, né? E ainda faltam 3 mãos aí para tomada de posição. Mas o índice está evoluindo bem, queria que ele subisse mais até mesmo para a gente poder pensar numa venda com um pouco mais de risco, né? Mas tá evoluindo aí. Olhando aqui o cenário do diário, tá. Uma coisa importante que eu tava analisando aqui, eu acho que eu nunca tinha mencionado com vocês aqui, que é justamente essa linha de tendência de baixo aqui. Não tinha me tocado? Se eu tivesse me tocado, eu teria pensado em vender até mais aqui. Eu gostaria que eu tivesse tocado um pouquinho mais, poder fazer uma venda um pouco mais forte, sabe? Mas tudo bem, ainda tem tempo. Eu ainda gostaria que ele fizesse isso. Se a gente olhar aqui pelo diário, a gente fez esse movimento aqui, né? Da linha de depósito semanal, que foi a manipulação. Aqui foi uma defesa do médio Michuruca, porque seria perfeito se ela tivesse tocado aqui o ponto. Então, o que seria o cenário ideal para nós, por assim dizer, tá? A gente toca nessa região aqui, no 50%, bem aqui, tá? Dá a nossa compra, pá, rompe isso aqui, faz a manipulação daqui, e aí ele vem, tá? Esse cenário seria o cenário ideal. Até porque ele vai a favor do movimento que eu quero que o dólar faça, né? Mas lógico, gente, o que eu quero que ele faça não significa que ele vai fazer, né? Você viu? O índice ele começou a subir aqui sem tocar na nossa linha do semanal lá, né? Paciência, paciência. Então, assim, a gente vai trabalhar com as oportunidades. Por isso que a gente gosta de montar posição como os players e não simplesmente tentar acertar o olhinho ali. Vou já tirar isso aqui, bora falar sobre as regiões, porque eu não posso atrasar muito vocês hoje. Por mais que a gente tenha ficado muito tempo sem se falar, eu estou com saudade. Né? Vamos falar já do cenário aqui, sobre as minhas regiões, sobre o que eu tô pensando, para já ir direto ao ponto. Tá? Se eu vou botar aqui o cenário semanal, vocês vão ver que essa linha azul, lembra? Quem tá com dúvida, olha no domingo passado. Falei muito bem explicado. Essa linha azul foi justamente a manipulação do fundo anterior e começou a subir. Chegamos numa resistência do semanal. Se isso é uma verdade, que essa resistência é muito forte, a gente sempre tem que buscar operar as linhas de Boss de região a região, né? Então, se aqui eu bati na região principal de venda, né, que era de baixo para cima, agora ele vai tentar buscar aqui. Seria lindo e maravilhoso. Vamos ver se acontece. Ou então até ainda espero, como a gente conseguiu mencionar com vocês, que ele venha para cá,
toca esse diário aqui para mim, ó. Toca esse diário e aí ele vem, tá? Melhor dos cenários para a venda de swing trade. Se eu for olhar aqui os 60 minutos, o que a gente tem? A gente tem essa linha aqui de tendência de alta, que já conseguimos visualizar aqui. Parou cravado nela. Interessante o movimento voltar e aí liquidar. Quando ele liquidar, ele vai cair na minha primeira região de compra aqui do Ibovespa, que é entre 123.800 até 123.270. Passou dessa região, eu vou buscar para uma compra aqui nessa região de 122.720 até 122.187. Perdeu isso aqui, nós já vamos para cá. 120.847, né? 120.850 até 120.510. E por último dos moicanos, aqui 119.148 até 118.685, porque aqui é a defesa do médio do player do semanal. Abre aspas. Não é uma defesa top dos tops. Por quê? A defesa do médio, isso é conteúdo de minha teoria, tá? Mas a gente gosta de vocês. Vamos dar aqui junto. A defesa do médio, ela só é top de linha e ela só é, assim, muito bacana de ser operada quando ela rompe o topo. Então, no caso, o preço teria que fazer isso aqui e voltar aqui. Aí, isso aqui é aquele trade do all-in, brincadeira. Mas é um trade bem top. Como vem só até aqui e vir aqui, a probabilidade é maior que você seja topado. Mas, eu quero estar muito dentro do movimento de alta do Ibovespa, que a gente acredita que deve estar chegando, tá? Então, se voltar ali, eu vou fazer o quê? Eu tenho um risco X de uma caixinha por dia do meu swing trade. Eu vou dividir em 3 vezes, eu vou dividir em 4 vezes, porque eu preciso estar posicionado aqui nessa região. Melhor dos mundos, pode até me estopar aqui, aí ele vem para cá, bebezinho aqui, top de linha, né? Que é justamente essa região aqui, que a gente tem 116.260 é a linha de bolsa semanal e 113.400 é a linha de bolsa do mensal. Então, aqui é a região que a gente tem que buscar montar posição. Eu deixei essa rosa aqui porque é o inducement, né? Que a gente tem no diário, que pode ser que ele venha só parar nessa do semanal, ele nunca chegue no mensal. Mas, vamos por aí pensar nessa possível tomada de posição. Aí, aqui, no caso, a gente tomaria meia mão, né? Às vezes 1/3 de mão. E aí o movimento se confirmando, aí consegue completar a mão cheia, porque aí a gente acreditaria que aí depois isso que não seria mais tocado, né? Pontos de venda que eu tenho do Ibovespa, para que eu venda, ou ele tem que tocar nessa região aqui, e aqui eu posso desenhar até mesmo um Fair Value Gap, bem aqui em 128.333, nessa região eu estaria buscando por venda, ou a gente deixa passar e aqui eu venderia. Lembrando que região não quer dizer que eu vou operar, eu preciso daquele esquema de trade location, eu preciso de região e gatilho. Só vou tomar a posição se tiver o gatilho. Se não tiver o gatilho, não farei nada. Beleza? Vamos agora aqui falar do Winfoot. O Winfoot tá... É engraçado isso aqui, né? Se a gente for olhar. Quem olha isso aqui e falar... Oh my God. Certo? E aí, é aquilo que a gente tinha falado. Quem tá mirando isso aqui, né? Tá mirando para 104 mil. Possível é, gente. Sempre é possível. Até porque aí ele vai conseguir trazer os preços de volta lá do nosso semanal para tomada de posição. Mas aqui não é lugar para vender, né? Não é, de jeito nenhum. Inclusive, a gente também tem uma linha de tendência aqui. A gente tem uma linha de tendência aqui. Então, aqui, a gente tem que ficar muito atenta se conseguir chegar nessa região, melhor ponto de venda novamente. Caso contrário, a gente tem que estar buscando pelas compras no tempo gráfico menor, né? Beleza, vamos aqui falar dos nossos pontos para segunda-feira. Deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês, né? A gente tocou aqui a linha do semanal de Boss, manipulamos ela, tá muito claro, ó. Manipulamos. Na verdade, você nem manipulou, né? Nem manipulou, só fez o sweep. Manipulou foi nos 60 minutos. E aqui acabou perdendo essa mínima aqui, trazendo de volta os preços para cá. Agora a gente fechou, inclusive, abaixo da linha de Boss do diário. Se perder essa mínima, a gente pode ver recuos um pouco maiores. Então, a gente teria que ter muita cautela nas tomadas de posição, né? Já marquei a máxima e a mínima do movimento de sexta-feira. Aqui é o primeiro ponto de compra que eu gostaria de fazer, que é 123.965 até 123.810. Aqui embaixo a gente sabe que tem liquidez, então muita cautela. Esse ponto verde eu deixei aqui, mas é para mim, tá? Porque eu quero analisar como o preço vai chegar ali, porque pode ser que ele venha capturar essa liquidez
E aí aqui ele seja um possível ponto de parada do preço em 123.575. Perdeu essa região do Fair Value Gap, que isso aqui é um Fair Value Gap, né? Perdeu essa região, a gente vai buscar o preço em 122.945 até 122.740. Passou dali, a gente passa para a próxima etapa, 122.050 até 121.860. Passou daqui, 121.315 até 121.510. Lembrando que, conforme eu for chegando nessas regiões, eu vou estar fazendo mitigações. Então, eu vou criar novos topos. Nesses novos topos, eu posso estar buscando pela venda nos 5 minutos. Nada impede. É porque, como eu não tenho ainda o movimento desenhado, eu não consigo nem falar para vocês onde seria. Mas o que a gente sabe é, eu tenho essa região de venda aqui e eu tenho aqui que eu não tinha marcado por falha minha, bem aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo filtrar por uns 5 minutos. É pior que fica difícil filtrar pelos 5 minutos. No máximo que eu vou conseguir fazer é isso aqui. Tipo assim, não adianta muito, né? Então, entre 126.265 até 126.745. Depois a gente passa para essa próxima região. 127.500, né? Deixa eu ver. 127.500 até 127.725. Lembrando que a região, se você gosta de tomada de risco, marca 50% da região e espera o preço lá, tá? Aqui eu não gostaria de vender, porque eu acho que está muito barato. Aqui pode ser um ponto de parada, mas eu vou pelos 60 minutos, tá? Por segurança. Segurança. Eu até comentei com o pessoal que eu estava essa semana, falando assim, cara, quando os tempos gráficos estão muito brigados entre si, vira um estopeira de doido. Por isso que quem não gosta muito de tomar stop, é melhor esperar novamente os 5 minutos se aliar aos 60. E aí, eles andando junto, nossa, fica um mamão com açúcar para operar, né? Vamos aqui falar agora sobre doleta. A semana fechou assim, certo? Sem nada, muita novidade. Eu gostaria, tô querendo muito que o level seja formado por nessa região de 725, porque a gente tem 2 linhas de voz ali importantes. Aqui já foi a primeira defesa, referência nossa. Ele estava aqui, né? Sobe para cá. Tocando aqui, a gente vai ver que, opa, existe. Aí a gente esperaria a manipulação para poder fazer, às vezes, até um trade dentro de outro trade, sabe? Mas aqui a tendência seria o preço segurar. Por isso que eu falei, interessantíssimo seria se o dólar caísse um pouco mais, aí o índice consegue subir mais para tocar aquela linha do diário, certo? Tocar aquela linha do diário, enquanto o dólar troca aqui a linha do semanal do diário, e aí os movimentos vão andar muito juntos. Porque conforme o índice vai caindo novamente, o Bovespa, né? Aí o dólar tem poder para ir subindo. Melhor dos mundos, tá? Essa é a correlação macro. Ah, mas correlação não existe. Para day trade é muito difícil. Para correlação semanal, mensal, macro, isso é bem verdade. Porque conforme vão entrando dólares na economia, essas pessoas vão trazendo dólares para investir na economia, para pegar aquele cap rate, que é para poder transformar dólares em reais e investir na renda fixa. Então, se entra dólar, cai dólar, sobe Bovespa. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Agora, você querer tomar essa correlação para day trade no diário, meu amigo, difícil, né? Beleza. Então, vamos aqui falar do diário. O diário tá bem bacana. Eu gostei desse sweep. Olha só. Olha que legalzinho que tá. Olha só. Isso aqui pode ser uma acumulação. Como é que eu sei disso? O que é conteúdo de mentoria? Nossa, eu vou passar a paçoca toda aqui para vocês. Só quem assistir vai saber aqui. Quem não prestigia a gente vai saber. Preço lateral caindo. Subindo. O que quer dizer que está aumentando a força compradora sem sair do local da região de preço. Isso é uma característica de acumulação. Ou reacumulação, dependendo da região. No caso aqui, como ele estava no movimento prévio de queda, isso aqui é uma acumulação. Poderia, né? Probabilidade forte de ser uma acumulação para poder soltar o preço para cá. Queria ainda muito que ele caísse até essa região aqui, que a gente tem de 712 até 722. Toca antes dele subir. Melhor do meu mundo, tá? Era só esse detalhe que eu queria trazer para vocês. Se eu for aqui para os 60 minutos, já está marcada a máxima e a mínima de semana passada. Isso aqui é liquidez a ser consumida, tá? Tendência dos 60 minutos é de baixa, tendência do semanal é de alta. E aí, justamente, o 60... O diário...
O diário também é de baixo, mas ele ainda não fez o repique dele para dar uma próxima venda, né? Então, eu preciso que agora o diário se alinhe novamente ao semanal para ficar 100% de alta, né? Ele volta 100% para cima e o 60 junto. Então, igual a briga do índice, que está brigado os tempos gráficos, aqui também está brigado. Então, tipo assim, cara, é mais arriscado. Se você prefere não tomar tanto stop, espera todos os tempos gráficos estarem alinhados e aí você vai operando. Quando eles estão alinhados, é quando você pode aumentar um pouco até mais o seu risco, sabe? Mas enfim. 60 minutos eu não tenho como comprar ainda. A gente teve até sim, ó. Foi bem bonito, foi bem bacana. Inclusive, cara, quem estava na sala. Tem alguém na sala que estava aí comigo na hora do payroll? Que a gente pegou a compra aqui em 767, pá! Tocou na região do mensal e voou. Voou uns 30 pontos aí na região do. Não, na hora do payroll. Foi muito bacana. Depois ele ainda voltou para fazer uns pequenos sweep, que ele perdeu a mínima do dia. Mas aqui a gente já estava olhando, ó, essa divergência aqui, com esse topo querendo ser testado ou rompido. Essa divergência atingiu o alvo na própria sexta-feira. Foi bem lindo esse trade. E agora, o que a gente está analisando? Que aqui está mais forte do que aqui. O que significa que todo recuo que fizer dentro de um tempo gráfico menor, eu poderia estar pensando uma compra para testar esse topo novamente. Então, enquanto os 60 minutos ainda tem que subir mais para dar nossa venda, eu poderia estar pensando nas compras dos 5 minutos. Olha só. Essa primeira região aqui é interessante. 5.801 por 50 até 5.795. Depois eu tenho essa região em amarelo, que ela é tipo assim, vamos ver como é que vai chegar o fluxo aqui. Mas é uma região que poderia ser de parada, porque é 79% do movimento. Então, entre 5.767,50 até 5.760, tá? Se vier até aqui, eu vou avaliar bem se eu estou muito afim de tomar esse risco. Se não, eu prefiro que ele vá até esse 50% do nosso order block. Aqui em 5.743, tá? Então, aqui eu tô deixando em amarelo só para ponto de atenção se eu tiver gordura no dia, quiser tomar. Se não, aí eu prefiro ficar de fora do movimento e esperar até aqui, tá bom? E aqui é um ponto do semanal. Não, aqui é do diário, né? Aqui é do diário ou do semanal? Do diário. 5.723 é linha de boss do diário e 5.12,50 linha de boss semanal. Então aqui, meus amigos, eu tenho que estar aqui na frente da tela no dia para não perder esse movimento. Tá? Então, esses são os pontos de compra para os 5 minutos. Pontos de venda a favor dos 60 minutos. 5.85750 até 5.86850. Depois, 5.92650 até 5.93550. Depois, acho difícil chegar na semana que vem, será que chega? 5.962 até 5.988. E depois 6, que é muito importante, até 6.011. Beleza? Lembrando, novamente, eu tenho que sempre falar, porque tem sempre uns caras que levam tudo ao pé da letra. Se eu falar que é região de compra, eles só vão entender compra, entendeu? Então, é importante que tenha a região e o gatilho. Se tiver a região e não tiver o gatilho, eu ficarei olhando, beleza? Vamos agora aqui falando para o Trading View, o que temos lá fora. Bitcoin fez os movimentos que a gente estava imaginando. Olha, essa venda aqui foi muito linda, já posso retirar. Na verdade, deixa eu ver se eu posso retirá-la. Deixa eu olhar pelo 4 horas. Pelo 4 horas, eu vou deixar este ponto aqui marcado, um breaker block, tá? Ainda não posso marcar aqui porque eu não perdi esse fundo. Então, a minha última pernada válida é essa daqui. Capite? Eu vou tirar. Isso aqui não me interessa mais. Isso aqui não me interessa mais. Beleza, vou tirar também, não me interessa mais. O que eu gostaria que acontecesse aqui agora para eu poder pensar numa compra, tá? Ideal que ele perdesse esse fundo aqui e aí ele vem me dar a manipulação neste pavio. Caso ele não me dê nem a manipulação, porque pode ser que não tenha o gatilho, aí eu vou esperar o preço aqui em 88,150 até 86,667. Deixa eu ver uma coisa aqui numa hora. Deixa eu ver se já tocou aqui. Não. Seria lindo se ele tivesse tocado esse order block aqui, ó. Porque ele toca... Eu vou até fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui. Nossa, tomara que ele não tenha só chegado. Seria importante ele tocar isso aqui, ou até o mesmo 50%, mantendo essa divergência aqui, para o topo ser testado. Então, basicamente, o preço faria o quê? Se bem que eu acho que até amanhã já pode ter rolado alguma coisa, né? Nós não veríamos. O preço faria isso aqui. E aí, depois de fazer isso aqui, ele vem pra cá. Até isso aqui. 95, então, $4.000. Razoável. Vou deixar aqui, sinalado, se acontecer alguma coisa.
Caso contrário, caso ele não faça nada, não tem nenhum gatilho, aí é bom que ele perca isso aqui e aí ele vem direto nessa região aqui. Essa região ela tem que ter muito cuidado, porque olha, ela não rompeu o último topo. Então, essa linha aqui, ó, veja que a gente teve a referência, a manipulação e aqui falta a defesa do médio. O mesmo caso do índice futuro. Veja que não rompeu o último topo, então essa pernada, como não é válida, aqui não é uma defesa do médio dos deuses, né? É uma defesa do médio, mas não é topíssimo. Muito cuidado aqui quando for tomar. Olhando aqui, US 500 deu a nossa venda perfeita aqui, né? Na sexta-feira, que a gente tinha comentado. Ele ainda aí, o que aconteceu? Não, ele não chegou a perder para tornar essa pernada válida. Ele simplesmente veio aqui, o que transformou num breaker block, essa região, tocou aqui o pavio, e agora ele está tentando caminhar para vir até aqui. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Eu sei que para eu comprar US 500 agora, o S&P, eu gostaria que tocasse essa região aqui, 5864. Se não, cada repique eu vou estar buscando por uma venda de curto prazo, assim, do day trade, sabe? Um ponto interessante para a gente trazer aqui é porque o Fear and Greed do S&P está em Fear. Mas para a gente pensar em compra, seria muito bacana ele vir para Extreme Fear. Talvez ele caindo um pouco mais, vindo para cá, ele chegue no Extreme Fear bem aqui. Aí a gente vai ter tudo a favor para essa compra, tá? DXY aqui fez aquele movimento da manipulação, tocou a máxima aqui, foi lindo de ver esse movimento, lindo de ver. Agora, isso aqui era uma região de defesa do médio do player, certo? Que não estopou, quem tomou na defesa do médio. E o preço está tentando caminhar para perder agora esse fundo. Veja um ponto interessante aqui também. Ele manipulou, foi para lá e voltou na defesa do médio. Essa defesa do médio segurou. Mas não é a melhor defesa do médio do player, porque não rompeu esse topo. Mas está segurando. Está segurando. Para um day trade, até é possível. Mas para o swing trade, não é. Por isso que eu não curto tanto operá-lo assim para montagem de posição. Ideal era que perdesse aqui, perde esse fundo e toca os 50% desse order block. Mais ou menos em 106 e 880, tá? Se passar daqui, aí a gente só vai poder buscar uma compra de DXY entre 105,568 até 105,410. E euro-dólar fez também o movimento que a gente estava na expectativa. Ele tocou aqui a região de máxima de venda na quarta-feira e está tentando caminhar de novo para perder isso daqui. Então ele veio aqui até essa região de venda que a gente tinha, a expectativa do movimento que ele vinha perder até aqui. Vamos ver se vai acontecer. Em verdade caso perca isso daqui com a continuidade dessa divergência, pode ser que me dê uma compra aqui na manipulação dessa mínima. A gente vai avaliar quando chegar lá, beleza? Então é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa. Deixa eu deixar um recado aqui. Essa semana estarei quarta, quinta e sexta no Rio. Tem alguém do Rio aí? Se você quiser me encontrar a galera, os traders da XP, vamos lá no Smart Summit no Rio. Me chama no direct no Instagram, @ArianeOliveira, que a gente tenta organizar aí alguns ingressos que a gente vai fazer sorteio, viu? Grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e até mais!